Oi, gente. Muitas pessoas têm me perguntado como é que eu faço para organizar meus adesivos, então hoje eu vim mostrar aqui para vocês. Eu antigamente deixava em caixinha os adesivos que eram soltos, e o que acontecia eu acabava perdendo e não utilizando. Até que eu conheci esses cadernos aqui, que eles são da Paper Monstera, que é uma marca nacional que fabrica esses cadernos. Então, eu ainda tenho aqui alguns adesivos para organizar, então, alguns adesivos que estão aqui. E eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Então, esses cadernos, eles são de liner, que é o fundo daquela cartela adesiva. Então, eu organizo aqui os adesivos para utilizar e eu geralmente, alguns acabam infelizmente passando, porque como tem adesivos que são muito antigos, eles estão perdendo um pouco da cola. E aí eles estavam largados dentro da caixa e eu acabei não utilizando. Então eu tô tentando organizar eles aqui e aí eu deixo sempre um deles à mão. Então eu vejo qual que eu tô com mais vontade de usar e deixo esse caderno à mão. Então, esse daqui foi o primeiro caderno, inclusive esses adesivos aqui fui eu mesma que fiz. Peguei essas artes no Canva e imprimi. Aí tem alguns que eram de caderno, tem outros que eram de coleções de scrapbook, então eu tenho bastante material. E ele vem com umas divisórias para você reposicionar. Esse daqui, ele tem, tá tudo misturado, ele tem adesivos de vários jeitos aqui, alguns que eram de pet tape, alguns que vieram naqueles rolinhos, né, de fita, alguns que eram da época de scrapbooking, de caderno de colégio, de coleção de álbum de figurinha. Então tem todo tipo de figurinha aqui que você possa imaginar. Eu tentei organizar uma coleção aqui mais de Natal, então os adesivos que eu tinha de Natal ou de festas eu coloquei aqui, mas aí foi acabando os espaços, então, gente, meus cadernos estão uma bagunça, porém, eles são bem diversificados, então eu consigo localizar aqui fácil adesivos para eu utilizar quando eu tô querendo, porque são 30 páginas, se eu não me engano, que vem em cada um desses livrinhos, desses cadernos. E eu consegui me adaptar muito bem com eles, inclusive páginas já acabaram e eu já enchi com outros adesivos, porque como eu tenho adesivos desde a época do colégio e da época que eu fazia scrapbooking, então todos esses daqui são da época que eu fazia scrapbooking. Todos esses são da Texi, se eu não me engano, alguns são de marcas importadas. Eu organizei tudo aqui e tá sendo mais fácil de utilizar. E aí, como esse daqui deu muito certo, eu acabei comprando esses outros dois aqui e também preenchi eles aqui com a maioria dos meus adesivos. Esse daqui eu optei por não colocar no caderno, porque assim, como ele é transparente e ele só tem uma bordinha branca e o caderno é branco, se eu colocar aqui, ele vai acabar sumindo, né? E aqui tem alguns outros que são muito pequenininhos e que vai dar muito trabalho para colocar e eu acabei não colocando. Então, tem aqui algumas letrinhas, aqui também outro alfabeto. E aqui também é um alfabeto, gente, que veio de brinde, inclusive, junto com a compra. Então, esses daqui eu tô deixando aqui. E aí, quando eu preciso usar um alfabeto, eu tô usando esses daqui até pra acabar. Que eu acho que a gente tem que usar adesivo. Aí, aqui nós temos alguns que vieram de brinde, alguns que eu ganhei, alguns que eu fiz. Ó, esses daqui eram de um printable da Scrapbook da Nani. Esses daqui eu ganhei de uma loja que fez parceria comigo no canal do Instagram. Só que eu vou ser bem sincera que eu não lembro. E eu lembro que a qualidade dos adesivos não vieram muito boas. Alguns vieram cortados errado e eu acabei interrompendo essa parceria, ó. Vocês podem ver, isso aqui foi um que veio cortado errado. Então, nem vou falar o nome da loja. Esses daqui também fui eu que fiz, imprimi o arquivo e recortei. E aí, assim, tá tudo bem misturado. E esse daqui eu tentei colocar as cores mais parecidas, iguais, juntas, pra gente usar. Então, azul fica aqui, aí esse daqui mais preto, branco e vermelho. Aqui vermelho, vocês podem ver que eu já utilizei alguns. Ó, aqui também já utilizei outros. Aqui também já utilizei. Então, ele vai ficando buracos, ó. O amarelo eu também já usei. Aí, aqui tem mais amarelos. Aqui também tem verdes que eu já usei. E a ideia é que, como os cadernos ficam à mão, eu posso ir editando eles a todo momento e fica muito fácil de eu acessar meu banco de adesivos.
E aí aqui, inclusive, eu coloquei os de ícone que eu uso no Planner. Então, eu coloquei os que eu fiz, todos esses daqui, peguei arte no Canva e fiz íconezinhos também, ó. Então, tem aqui também os da Balloon Papelaria. Ó, todos esses daqui são da Balloon também, que aí fica mais fácil para utilizar. Esses daqui são da Algodão Doce. E é aqui tem uns outros pequenininhos também, ó, esses daqui eu comprei na Haikai quando eu fui lá. Já usei alguns também, os que não tinha usado. Esses daqui eu comprei na Shopee, são de papel de arroz e esse caderno ele aceita todo tipo de material. Esses daqui eu comprei na Schuster, que eu acho uma fofura. E eles ficam à mão e aí eu só pego o caderno e utilizo. O caderno que eu mais tenho utilizado no momento tem sido o caderno rosa, que eu tô deixando ele aqui bem do ladinho da minha cama. E aí eu já usei ele bastante, porque eu escrevo no meu diário com Deus à noite, então tenho utilizado os adesivos dele, ó. Então vocês podem ver que tem bastante espaço que tá vazio. E tem alguns espaços que eu já remanejei adesivos. Então, tentei aqui organizar por coleções de empresas. Então, aqui tá da Papelaria Algodão Doce, os que não estão aqui, né? Ó, e tá vendo que tem bastante espaço vazio, ó, essa folha aqui, tinham sobrado alguns adesivos, eu remanejei. Aqui estão da Vipapier, os que sobraram. Também não foram muitos. Aí aqui tem mais uma folha em branco, outra em branco. Aí aqui tem uns que eu ganhei no meu advento. E outros que eu ganhei do Jeff. Esses daqui é de uma empresa, né, que é a Day Scrapbooking, que eu lamento muito que tenha parado de fazer, porque eles tinham os devocionais mais bonitos de todos e o papel maravilhoso. Ó, todos esses daqui são dessa lojinha, que infelizmente fechou. Ó, isso tudo é da D. Aí aqui começa da Tipo Criativa. Ó, tá vendo que foram os adesivos que eu usei praticamente essa semana. Então, ficam alguns lugares assim vazios, porque eu fui usando mesmo, né? E a ideia é eu esvaziar o caderno todo. E aí, como fica tudo no caderno, fica mais fácil da gente acessar os adesivos e de usar também, porque eles saem super fácil. Aqui eu coloquei da Lado B Papelaria. Inclusive, preciso usar esses de legumes e tudo mais, que eu comprei para usar no meu caderno e acabei não usando ainda. E aí aqui ficou uma divisória, as divisórias dos outros cadernos, desse outro caderno aqui que eu não usei, e mais umas folhinhas em branco, porque a princípio eu tinha colocado da Tipo Criativa aqui. Só que como eu tenho muitos adesivos da Tipo, eu fui passando. E o outro adesivo que eu tenho são esses daqui, da Algodão, que eu preciso organizar aqui. Então, eu tenho aqui as folhinhas, no que elas vão acabando, no que eu vou usando, eu vou tirando esse fundo. Então, por exemplo, eu vou tirar essa daqui pra gente fazer junta, pra vocês verem como é que eu faço. Então, eu tiro a folha. Aí, eu pego esse espacinho aqui. Ai, gente, eu dobro mesmo aquela, e tá tudo bem, né? Ai, eu espero que vocês estejam vendo, porque eu acabei esquecendo de olhar a câmera se estava bem posicionada. Ai, blogueirinha ruim. Ó, e aí eu tiro essa partezinha aqui, que fica em volta do papel. E aí aqui, ó, a gente tem o liner, que é o mesmo material, praticamente, que vem nesse daqui. Só que esse daqui, como ele é uma folha inteira de liner, ele é um pouquinho mais grosso. Então, ó, é o mesmo material que tem aqui, só que aqui é uma folhinha mais grossa e aqui fica uma folhinha mais fininha. Mas aí eu fico com espaço para eu organizar os adesivos e ter mais espaço para colocar adesivo aqui também. E aí fica aqui à mão, ó, tudo arrumadinho e fácil de usar. Então, eu já fiz isso também com outras páginas, eu já tinha inclusive páginas vazias que eu usei todas.
E aí quero pegar esses dias da semana aqui e juntar com um desse outro clube, que aí eu tenho também mais uma folhinha livre, né? Então, já tenho aqui outras que eu vou organizando. E aí, o que que acontece, ó? Por exemplo, aqui ficou com um espaço muito grande e aqui ficou vazio. Então, eu pego esse adesivo que ficou aqui embaixo, que ficou mais sozinho, digamos assim, sozinho, e aí eu passo ele pra onde tá, que aí aqui eu fico com um espaço grande pra eu colocar outro adesivo. E eu vou fazendo a mesma coisa nesses meus cadernos também, né? E aí, toda vez que eu tenho um espaço maior, eu sei que eu posso colocar um adesivo. E a minha ideia é que no futuro, todos os adesivos da Papelaria Algodão Doce estejam aqui. E aqui atrás eu fiz um bolsinho. E nesse bolsinho aqui, eu tenho algumas outras cartelinhas que são de fake tape e que eu não tô tirando por enquanto, porque assim, em teoria, gente, era pra gente usar isso daqui, ó, da fake tape. Só que o desenho é muito bonito, e aí eu tenho essas possibilidades de às vezes cortar aqui, ó, e usar esse pedacinho mais fininho num outro lugar. Ó, esse aqui como eu soltei, vai ser dificílimo eu reposicionar no mesmo lugar. Eu vou buscar aqui um espacinho que já esteja mais vazio. Ó, aqui pode ser aqui mesmo, eu acho que cabe. E eu coloco aqui, ó. Pronto. E aí, esses daqui eu tô deixando aqui no bolsinho por enquanto, porque eu quero realmente utilizá-los, então tô usando pra poder fazer colagens. Inclusive, eu tô com uma colagem pra fazer, eu vou ver se vai dar certo de eu fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da organização dos meus materiais de colagem, né, dos meus adesivos. Se vocês quiserem, eu posso mostrar também as washi tapes que ficam num gaveteiro que fica em cima da minha mesa, que são minhas gavetinhas de acrílico. E aí eu sempre tiro, tem até uma que tá aqui fora, ó. Então, são gavetinhas de acrílico, e aí eu deixo elas todas organizadinhas assim, mais ou menos por tom. Então, tem essa daqui que é num tom de rosa, lilás e roxo, tem outra que tem um tom mais azul e verde, outra que tem um tom mais dourado, preto e branco. E aí, assim, eu pego a gavetinha de acordo com a cor que eu vou usar. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Não prometo muitos vídeos pra vocês, mas aí, assim, uns 3, 4 por mês eu quero sempre postar, porque eu gosto muito de estar produzindo conteúdo, porque eu gosto de consumir conteúdos de papelaria. E eu acho que, às vezes, uma coisinha que eu falar aqui pode ajudar vocês aí a organizar vocês, ou, às vezes, motivar para que vocês produzam também coisas criativas. Um beijo e até um próximo.